Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h50 da manhã, horário de Brasília, está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 20 de outubro, é aniversário da cidade de Fazenda Nova, em Goiás, Ribeira, em São Paulo, Terra Nova, na Bahia e Nova Ipixuna, no Pará. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, que é o dia do arquivista e o dia do chefe de cozinha. Amanda Klein, Silvio Navarro, bom dia para vocês. Eu não tenho a menor intimidade com cozinha. Vocês têm uma veia de chefe de cozinha? Somos dois. Eu tenho chefe de cozinha lá em casa. Meu marido cozinha muito bem. Então parabéns para ele, né? Parabéns para meus amigos chefe de cozinha, porque eu não levo o menor jeito. E olha, você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelo YouTube e pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. Temos um Twitter oficial, também um Instagram oficial, @OpiniãoRedeTV. A gente espera a sua participação. Lembre-se de usar a hashtag Opinião no Ar. E vamos aos assuntos de hoje. Pauta número 1, liberdade individual, legítima defesa. A gente vai falar sobre a posse e o porte de armas. O registro de armas de fogo no Brasil aumentou 120% este ano. Que bom. Pauta número 2, segurança pública, como reduzir os índices de violência, como combater o crime organizado, o tráfico de drogas, as milícias. Aqui no estúdio está Diógenes Luca, especialista em segurança, um dos fundadores do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar aqui de São Paulo. Diógenes, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia, Lacombe. Bom dia, Silvio. Bom dia, Amanda. Bom dia a você que nos acompanha aqui. É um privilégio estar com vocês para discutir esses assuntos tão importantes. Muito obrigado. Vamos conversar também com Rodrigo Pimentel, meu grande companheiro, também especialista em segurança, ex-oficial do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O Rodrigo já está aqui no nosso telão. Bom dia, Rodrigo. Obrigado, Lacombe, pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre esses problemas aí que, na verdade, estão em todo o Brasil, né? Milícia, tráfico, roubo de carga. Estou contigo. Mas no Rio a situação é pior, Rodrigo. No nosso Rio de Janeiro está pior. E a gente vai falar também com Benê Barbosa, um dos maiores especialistas em armas e munições do Brasil e instrutor de tiro. Daqui a pouquinho, Benê Barbosa. A gente vai direto a Brasília porque agora cedo o senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, pediu afastamento após ser flagrado pela polícia com dinheiro na cueca. A repórter Renata Teodoro tem as informações ao vivo. Bom dia, Renata. Oi, bom dia, Lacombe. Pois é, o senador Chico Rodrigues encaminhou aqui para o Senado o pedido de afastamento do cargo pelo período de 90 dias, que é o mesmo prazo que havia sido estipulado na última quinta-feira pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. O julgamento sobre o afastamento dele iria acontecer amanhã, lá no Supremo, mas será suspenso, já que o próprio senador decidiu se afastar. Chico Rodrigues foi flagrado na semana passada com R$33 mil dentro da cueca durante um mandado de busca e apreensão na casa dele. É com você, Lacombe. Sem comentários sobre isso. Vamos tocar o programa. É melhor seguir. Né? Deixa pra lá. Hoje a gente vai falar de segurança pública, posse e porte de arma. 12:01, horário de Brasília. Vamos começar então a nossa conversa de hoje. Primeiro tema, segurança. Os dois temas conversam, né, entre si. Segurança pública. Aqui Diógenes Luca, fundador do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, foi comandante do GAT, da Polícia Militar aqui de São Paulo. Eu tenho uma sensação aqui em São Paulo, eu que me divido entre Rio e São Paulo, de muito mais segurança do que no Rio, né? E Diógenes, há sempre um discurso chato que combate muito a polícia. A gente vê isso não só no Brasil, mas nos Estados Unidos principalmente, agora também, né? Querem tirar o financiamento das polícias. Qual é o papel da Polícia Militar, da Polícia Civil, das forças de segurança de um modo geral, né, no controle da violência? Claro que há outros fatores que são conjugados, mas por que eu tenho essa sensação, por exemplo, então, para fazer uma comparação, de que eu estou mais seguro em São Paulo do que eu estou no Rio de Janeiro? Bom, a Polícia Militar de São Paulo, que é aquela com a qual a gente mais se depara no dia a dia, né? Ou seja, que faz o policiamento preventivo. Aliás, é importante fazer essa distinção para que você que nos assiste. A Polícia Militar ela tem essa responsabilidade do policiamento preventivo, ostensivo e preventivo. E a Polícia Civil, o papel da Polícia Judiciária, de apuração das infrações penais. Em tese, antes que aconteça o crime é da Polícia Militar e depois que acontece
entra a polícia investigativa, que é a Polícia Civil. Aqui nós temos uma polícia de quase 90 mil homens da Polícia Militar, mais 30 mil policiais civis. A organização de São Paulo é muito grande, em todas as cidades nós temos destacamentos e unidades da Polícia Militar, e aqui se leva de uma maneira muito regularizada a questão do policiamento preventivo espalhado nos batalhões. Então, há uma percepção da presença policial, daí a sua sensação aqui em São Paulo dessa presença, né? A Polícia Militar aqui leva muito a sério a questão dos concursos para poder sempre estar completando o seu efetivo, muito embora, é claro, temos alguns claros ainda para poder cobrir, mas é importante que há uma presença policial. Agora, é fato que nós temos aí a necessidade da polícia, porque basta você que nos acompanha aqui perceber quando tem alguma interferência naquilo que nós chamamos de ordem pública. E o que é ordem pública? É simplesmente aquela convivência harmônica entre as pessoas. Quando você sai da sua casa, vai para o seu trabalho, volta para casa, vai para o mercado e nada acontece, você está dentro de uma situação que nós chamamos de convivência harmônica. Só que muitas vezes nós temos problemas nessa convivência e aí é importante a presença da polícia. Então, quando a gente percebe, por exemplo, um caminhão que tomba com uma carga numa rodovia e as pessoas vão lá para saquear essa carga, né? A gente percebe que uma sociedade sem a presença da polícia, ela não vai progredir, porque nem todo mundo, Lacombe, está a fim de conviver. E o que é conviver? É saber que o seu direito termina onde começa o direito do outro. Nós temos a obrigatoriedade de ter a polícia como um instrumento de regulação dessa convivência das pessoas. Eu não consigo imaginar uma sociedade, e não falo só pelo Brasil, em qualquer lugar do mundo, uma sociedade sem a presença desse órgão regulador da convivência que é a polícia. Por que não tem milícia em São Paulo como tem no Rio? Desculpa. Essa é uma pergunta que é complexa, mas eu diria que a facção criminosa que ganhou corpo e volume aqui desde o final da década de 90 acabou ocupando esse espaço da milícia e já gera problemas suficientes para nós, né? Nós temos aqui um combate muito sério por parte das corregedorias nas ações irregulares praticadas por policiais, sejam policiais militares, policiais civis. A milícia tem essa característica, né? Muitos dos milicianos são ex-militares, são ex-policiais. Então, esse controle que é quase que uma coisa assim intrínseca da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, talvez seja um dos motivos pelos quais nós não temos a milícia. Mas a facção criminosa realmente já nos dá muito trabalho. Agora, Diógenes, acho que essa pergunta das milícias, depois a gente pode até estender para o Rodrigo Pimentel, que é no Rio de Janeiro, e entende absolutamente essa característica que é muito própria do Estado, da cidade do Estado. Agora, eu queria repercutir um pouquinho com você, Diógenes, um número que foi divulgado ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aponta um aumento de 7% nas mortes violentas, nos homicídios no primeiro semestre de 2020, na comparação com o mesmo período do ano passado, que é quase um contrassenso, né? Porque a gente está vivendo uma pandemia, eu acho que a expectativa seria que esses números fossem reduzidos e aconteceu o contrário, aumentou 7%. A gente já vinha de uma queda nos últimos 2 anos, 2018 e 2019, de mortes violentas, depois de um pico, um auge em 2017, com mais de 60 mil mortes por ano no Brasil todo. Na sua opinião, o que levou a esse recrudescimento, a esse aumento das mortes violentas? Essa queda de 2018 e 2019 foi pontual? Eu diria que são 2 aspectos. É claro que isso é um fenômeno complexo, não dá para resumir isso num simples raciocínio, mas eu gostaria de chamar a atenção para 2 aspectos que eu acho de muita relevância. O primeiro deles é um discurso que nós tivemos aqui, né? Que pode ser traduzido naquela expressão bandido bom, bandido morto, que isso é um contrassenso, isso é realmente fora de qualquer parâmetro dentro do Estado democrático de direito, né? Lá no GAT, a gente sempre falava isso de uma maneira muito clássica, né? E os policiais das tropas de elite, eles têm isso interiorizado. Quem escolhe como vem é o criminoso, não é o policial. Se o criminoso quiser vir colaborando, vivo, preso, e a gente até costumava dizer sem um fio de cabelo desarrumado, a boa polícia vai dar essas condições e ele vai responder pelo que fez na cadeia. Mas nós tivemos aí, por parte de algumas autoridades em nível executivo, um discurso um pouco mais acalorado, um discurso que, de repente, na hora que é interpretado pela base,
ele acaba sendo mal interpretado. E alguns policiais, eu diria não os bons não sucumbem a esse discurso de ódio, a esse discurso muito forte desnecessariamente. Os bons policiais sabem que o melhor guia é a legislação, é a lei, é seguir o que a lei determina. Mas alguns sucumbem e aí nós temos aí um incremento das mortes praticadas por policiais, seja na hora de serviço, seja na hora de folga. Então eu diria que esse é um primeiro mote que eu gostaria de chamar a atenção. Um segundo aspecto é que a própria pandemia, a própria Covid-19, ela modificou a rotina das pessoas. O confinamento das pessoas por si só gerou também algo que é complexo. A gente não pode fazer uma comparação das pessoas de classe média alta ou das pessoas mais favorecidas, porque o confinamento para essas pessoas não representou grandes problemas, mas você coloca que boa parte da população brasileira, bem definida numa frase de Arnaldo Jabor, que eu morro de inveja, mas um dia ele definiu o país como um Brasil, sendo um país onde quem não morre de fome morre de medo, ou seja, essa desigualdade, ela criou tensões nesse confinamento das pessoas. E aí nós temos uma série de indicadores criminais, como o crime de estupro, que hoje está muito avolumado em termos de número, as desavenças, os desentendimentos, tudo por conta do confinamento. É claro que é um fenômeno novo, a gente vai demorar um certo tempo para poder verificar outros elementos que podem agravar a pergunta que você me faz, Amanda, mas eu diria que, para começo, esses dois aspectos aí de um discurso que eu acho que é muito delicado e também das questões da própria Covid, que mudou muito a vida das pessoas. Deixa eu colocar uma questão aqui para o Rodrigo, levando um pouco o cenário para o Rio de Janeiro. E sempre também lembrando, né, como o Diógenes muito bem colocou, o Lacombe falou aqui no começo também, policial corrupto é minoria, é fato, como existe mau profissional em qualquer profissão, né? E sempre que a coisa apertar, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o Copom 190 que você vai chamar, é a polícia que você vai recorrer. Eu sou 110% pró-polícia. Mas, Rodrigo, tem uma questão que até a própria elite da tropa, que depois virou o filme Tropa de Elite, trouxe, que era a figura do policial corrupto no Rio de Janeiro, né? E a gente sabe como essas milícias são formadas, também tem a presença de ex-policiais nela. A gente está num ano de eleição, por exemplo, e é um cenário absolutamente complexo aí no Rio de Janeiro, milícia e eleição. Eu queria que você trouxesse, então, um diagnóstico para saber se a coisa melhorou nos últimos tempos ou se não, se o Rio de Janeiro vai continuar convivendo com essa figura do policial miliciano. Olha, no domingo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, junto com a Polícia Rodoviária Federal, eles mataram 17 milicianos numa única operação policial numa rodovia federal. Foram cercados, os milicianos foram mortos pela Polícia Rodoviária e pela Polícia Civil. Só um desses milicianos era ex-policial. Então, essa composição da milícia que existia há 10 anos, formada por muitos ex-policiais, isso está mudando ao longo dos anos. A milícia está aumentando a sua área de influência. Nós temos 161 bairros do Rio de Janeiro. Todos os bairros da Zona Oeste, todos eles já estão dominados por milicianos. E uma coisa que me preocupa é que até 2007, 2008 pelo menos, a milícia era muito romantizada. A Rede Globo lançou uma novela das 8, onde o Antônio Fagundes era um miliciano do bem. Era o Juvenal Antena, o nome da novela era Duas Caras. Era um miliciano que resolvia tudo na comunidade, que não andava armado, que era gente boa, que ajudava a todos. Isso nunca existiu. O miliciano ele sempre impôs o medo, o terror, a morte com armas de fogo. E hoje em dia, 2020, pela primeira vez, a imprensa brasileira se refere à milícia como narcomilícia. Então nós precisamos de 13 anos para que as pessoas acordassem. O Zé Padilha, no Tropa de Elite 2, ele levou o tema da milícia ali muito a sério. Mas até 2012, 2013, era normal eu conversar com um jornalista mal informado, ou então com um desembargador, com um juiz, e ele afirmava que as milícias eram algo importante para a sociedade, que era uma espécie de autodefesas unidas, como se fosse uma força de oposição ao tráfico. Isso é mentira, isso nunca existiu. Milicianos sempre foram assassinos, sempre amedrontaram as pessoas, sempre cobraram taxas de proteção altíssimas, sempre mataram as pessoas que não comprassem o bujão de gás com eles, né? E agora, há pelo menos 5 anos, 6 anos, também vendem cocaína.
No ano de 2020, Lacombe, Amanda, Diógenes, 3 policiais morreram em combate, enfrentando milicianos. Então, aquela história que o miliciano não matava policial também, isso é uma mentira. Mas, infelizmente, políticos do Rio de Janeiro defenderam a milícia em plenário, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal. Vários deputados e vereadores foram presos do Rio de Janeiro, envolvidos com milícia. Tivemos uma CPI das milícias, onde nós identificamos 11 políticos que davam proteção ou então foram eleitos com o voto dessa milícia. Então, a milícia é algo muito grave. Quando alguém me pergunta, Pimentel, é pior que o Comando Vermelho? Olha, os dois são muito ruins, é difícil você estabelecer quem é pior. Mas o Comando Vermelho, pelo menos, não conseguiu eleger nenhum deputado estadual ou vereador. E a milícia conseguiu colocar seu representante do parlamento. Isso certamente é mais perigoso para a democracia. Então a gente tem que trabalhar muito aí nessa mudança de consciência do carioca e do brasileiro, para entender exatamente a ameaça que a milícia ela traz para a sociedade. Eu queria complementar só uma coisa, Claro, Lacombe, porque, e não é falta de avisar, as tropas de elite no Brasil, elas se comunicam muito. Então, o BOPE do Rio com os GAT de São Paulo, é uma comunicação muito presente, porque nós comungamos dos mesmos valores, dos mesmos princípios, e a troca de informações é constante. Isso que o Rodrigo acabou de falar, eu já escuto do Rio de Janeiro, dos especialistas, há muitos anos. Esse é o fato. Houve uma surdez do poder público de ouvir as autoridades, da polícia, sobretudo, com relação ao crescimento e o problema da milícia. E tem uma outra coisa também que gerou, talvez, um fato agregador desse problema, é que a população foi enganada, na verdade, porque a milícia ela entrava como uma espécie de poder travestido de gerar ordem e expulsar a criminalidade. E aí, na medida que eles assumiam esse poder, viravam os criminosos do momento, né? Que é o que aconteceu, não foi falta de avisar, essa miopia que nós temos na questão da segurança pública e que fez esse problema crescer e hoje está aí ocupando todas as manchetes de todos os jornais. Né? O estado do Rio de Janeiro que teve 5 governadores presos e na última legislatura, na posse dos deputados estaduais, 5 foram empossados estando na cadeia. Então não dá para a gente querer muito que o estado ande, né, com uma situação dessa. Antes de botar o Benê Barbosa na conversa, já no nosso telão aqui, Diógenes e Rodrigo, eu conheço policiais que são contra a posse e o porte de armas. Sua opinião, Diógenes? Minha opinião é que o Estado não tem o direito de interferir na liberdade do cidadão que queira se autodefender. Se o cidadão quer se autodefender, ele tem todo o direito, desde que cumpra todas as etapas que não são fáceis, tem toda uma série de procedimentos difíceis para conseguir, tem que ter idade, tem que passar por teste, tem que justificar, enfim, para poder cobrir essas exigências a fim de ter uma arma para se autodefender. Se ele tiver afim, por que não? Quem é o Estado para poder afirmar que você não tem esse direito? O Estado não é onipresente, ou seja, não está em todos os lugares, e também não é onipotente, não pode em tudo. E vamos ser claros aqui e muito realistas. Na opinião no ar, o Estado muitas vezes também não é eficiente. Não é onipotente, não é onipresente, não é eficiente. Então, como é que eu vou tirar o direito do cidadão que queira se autodefender? Rodrigo Pimentel, sua opinião, posse e porte de arma. Ô, Lacombe, eu confesso vergonhosamente, viu, Lacombe? Porque eu tive uma trajetória no BOPE, depois eu fui para o mundo acadêmico, fui estudar, e eu sempre me posicionei contra o direito do cidadão armado. E eu mudei de opinião, sim, eu confesso isso para os amigos, inclusive, falo sobre isso em redes sociais. Eu mudei de opinião depois da greve da Polícia do Espírito Santo, onde durante 10 dias a Polícia Militar saiu das ruas, lojas foram saqueadas e invadidas, o Estado não tinha a menor condição de oferecer segurança. Então, se o Estado, vamos assumir que o Estado não tem condição de oferecer segurança, por que o cidadão não pode ter uma arma em casa, logicamente obedecendo todas as questões de segurança aí? Agora, eu também digo Lacombe, que a arma em casa requer muita negociação com a família, com os filhos, com a esposa. E eu também digo, insisto, que um lar com violência doméstica não é um lar adequado para ter uma arma de fogo também, viu? Quem fala com muita propriedade sobre tudo isso, né, o especialista em armas e munições, para mim, o maior do Brasil, né, instrutor de tiro, eu sou muito fã dele, Benê Barbosa com a gente agora aqui. Boa tarde, Benê. Vamos lá. A repressão a armas no Brasil, ela ganhou força ali em 97, mais ou menos, né? Com o Fernando Henrique. Desde lá até agora, a gente só teve aumento, né? Praticamente, do índice de violência, praticamente dobrou.
Dá para estabelecer uma relação e a gente pode puxar os exemplos, por exemplo, dos estados americanos, aqueles que têm posse e porte de arma, aqueles que não têm. Boa tarde, obrigado por participar do Opinião no Ar. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, né? Obrigado pela oportunidade. Fiquei feliz em saber que o Pimentel mudou de opinião. Ele talvez não lembre, mas há alguns anos, aliás, muitos anos atrás, a gente teve um debate sobre isso por e-mail, né? E fico feliz que ele tenha repensado essa posição e entendido, né? Exatamente essa impossibilidade que o Estado tem, seja ele o mais preparado que for, para defender individualmente cada cidadão, né? E aí uma coisa muito importante, né? No Brasil, infelizmente, quando a gente debate segurança pública, né? Se traz uma definição bastante deturpada do que é segurança pública, né? Segurança pública não é uma proposta de o Estado, né, ser capaz de garantir individualmente a segurança de toda a população, né? Até porque isso seria impossível, né? A função da segurança pública é manter aí um estado de normalidade. Tanto é que a própria ONU aceita até a taxa de até 10 homicídios por 100 mil habitantes como sendo uma taxa normal, vamos dizer assim, né? A partir daí é considerado uma epidemia, né? Então, dito isso, né, é óbvio, né, que o cidadão tem que ter esse direito, e lembrando que é um direito natural, né? Não é uma concessão do Estado, não é um favor dos nossos legisladores, né? Tem que ter essa liberdade, né, de poder se autoproteger, de defender a si, a sua família, a sua casa. E, claro, né, um instrumento eficaz para isso é a arma de fogo, né? Nós assistimos aí nos últimos quase 30 anos, né? Eu comecei a discutir esse assunto, me interessar por esse assunto, em 1992, né, quando houve a primeira proposta de uma legislação absurdamente restritiva, né? E a partir dali o que nós vimos é que a legislação se intensificou nesse sentido, ou seja, ela se tornou cada vez mais restritiva, cada vez mais elitista, né? Uma vez que, né, ao rico sempre foi dada a possibilidade de ter seguranças armados e até mesmo adquirir armas de fogo, né? Ele nunca foi impedido, a verdade é essa, né? Enquanto isso, os mais pobres, exatamente aqueles que estão mais próximos da criminalidade, é que acabaram sendo impedidos de exercer a sua autodefesa, né? Então, nesse período, nós vimos mais de 2.000 lojas de armas de fogo no Brasil fecharem, nós vimos campanhas de desarmamento recolhendo voluntariamente mais de 600 mil armas, nós vimos todas as polícias do Brasil apreendendo milhares de armas todos os anos, né? E assim mesmo a criminalidade violenta seguiu aí crescendo no Brasil, né? Num claro indício, né, que não é o mercado legal, ou seja, não é aquela arma legal que o cidadão, depois de muito custo, consegue adquirir para sua proteção, é que fomenta a criminalidade violenta, né? Tanto é verdade isso que nós tivemos aí nos últimos 2 anos um crescimento bastante acentuado na venda de armas de fogo no Brasil e tivemos ao mesmo tempo uma redução bastante acentuada também no número de homicídios, né? Mostrando que não há essa relação que sempre se afirmou que havia. 12h23, horário de Brasília. Hoje estamos aqui debatendo segurança pública e agora falando um pouco de posse e porte de armas. Amanda Klein tem uma pergunta para o Benê Barbosa. Vamos lá, Benê. Bom dia, boa tarde, melhor dizendo, seja muito bem-vindo. Vou abrir a dissidência aqui na discussão para a gente colocar uma pimentinha também, que sempre é bom, né? Mostrar o outro lado. Uma série de estudos mostram que o aumento de armas em circulação aumenta também o número de mortes. Tem um do IPEA, do Daniel Cirqueira, que chegou à conclusão que 1% a mais de armas aumenta em 2% o número de homicídios. É verdade que os homicídios, as mortes violentas, aumentaram muito nos últimos anos, mas elas aumentaram num ritmo menor do que antes do Estatuto do Desarmamento. Nos 23 anos anteriores a 2003, havia uma taxa, um ritmo de aumento de 8%. Desde 2003 até 2014,
2014 houve uma taxa, um ritmo de aumento de 2%. Uma série de levantamentos também do Instituto Sou da Paz mostram que de 30% a 40%, a 45% das armas apreendidas haviam sido registradas legalmente, ou seja, um extravio, um furto de armas legais para a criminalidade. O latrocínio, a maior parte acontece quando a pessoa está armada. Um policial morre muito mais do que o cidadão comum. Um policial armado, apesar de ser um profissional de segurança treinado, tem o fator, o elemento surpresa. Quer dizer, há uma série de indícios aí, de pesquisas, de estudos consistentes que mostram que há um risco grande em aumentar a circulação de armas. Como você responde a esses estudos? Vamos lá, ponto a ponto aqui. Primeiro, essa tese, né, do IPEA, trazida aí pelo pesquisador Cerqueira, ela é uma fraude. Né? Eu afirmo isso claramente e com muita firmeza. Tá? Tanto é uma fraude que, pela tese dela, né, se os tais 2% a mais de armas significassem imediatamente 1% a mais de homicídios, nós teríamos tido um crescimento gigantesco no número de homicídios no Brasil nos últimos 2 anos, pois nunca se vendeu tantas armas aqui no país. Né? A questão da diminuição do aumento, né, ou de uma redução, né, no aumento que nós tínhamos nos homicídios, ela pode ser explicada de 2 formas. Primeiro que, assim, qualquer evento criminal, né, ele tende a estabilizar no decorrer do tempo. Né? Então, isso pode ser uma estabilização já esperada. Segundo, se você for analisar estado por estado, o que você vai ver é uma redução significativa e verdadeira no estado de São Paulo, exatamente pela condução da segurança pública em São Paulo com a punição de criminosos, né? Ou seja, de retirar criminosos das ruas e manter esses criminosos presos. Né? Você vai ter uma redução também no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, né? E aí você pega praticamente os 3 estados mais populosos do país e quando você reduz a criminalidade violenta, no caso, os homicídios nesses estados, você acaba jogando a média nacional para baixo. E aí você vai ter a falsa sensação de que isso está acontecendo no país todo. Né? No mesmo período, né, onde houve essa diminuição da redução, nós tivemos estados, por exemplo, no Nordeste, como Maranhão, né, que aumentou 400% no mesmo período o número de homicídios. Né? Portanto, aí, o que valeu não foi o Estatuto do Desarmamento, o que valeu foram políticas estaduais, políticas regionais de segurança pública, normalmente sendo conduzidas aí com o objetivo de se prender criminosos, se prender homicidas. Né? É isso que reduz a criminalidade. Esses 30% de armas apreendidas que um dia pertenceram, né, em tese, ao cidadão, é importante frisar o seguinte, né? O que foi pesquisado foram armas que tinham numeração de série, né? As armas que tinham sua numeração suprimida, né, pintada, raspada, essas armas não foram, né, pesquisadas. Portanto, é impossível determinar, né, se a maioria veio ou não veio de armamento que um dia foi comprado pelo cidadão. De qualquer forma, né, mesmo que isso fosse verdade, e eu tenho certeza que não é, né, o que nós estamos dizendo? Bom, então a culpa é do cidadão porque teve uma arma roubada. Ora, se ele teve uma arma roubada, uma arma furtada, aí já mostra que o Estado fracassou, que o Estado falhou em protegê-lo. Né? Então, portanto, não é o problema de ter tido uma arma ou furtada ou roubada. O problema é, mais uma vez, que o Estado, ou o governo, o Estado, seja o que for, ao dizer, né, que não deve ter uma arma, porque essa arma pode ser furtada ou roubada, o Estado está dizendo que não vai protegê-lo, né? Não tem capacidade para protegê-lo. Né? Portanto, né, é mais um motivo para que o cidadão, né, tenha aí acesso à autodefesa. Né? A questão dos latrocínios, que a maioria dos latrocínios ocorre com pessoas armadas, não existe essa pesquisa, né? Isso é absolutamente falso, são números inventados, simples assim, inventados. Né? Da mesma forma, a questão do policial armado. Policiais armados, em especial fora de serviço, morrem, são vítimas aí de latrocínios, de criminosos? São, mas vamos lá. Primeiro, normalmente ele morre não é por estar armado, é por ser identificado como policial. Hoje nós temos uma criminalidade organizada, né,
que ao assassinar, executar um policial, ele sobe na hierarquia do crime, né? Ele vai ser recebido na cadeia, né? Se for pego, óbvio, né? Como herói, né? Como alguém que matou um policial. É muito fácil você dizer assim, X policiais foram assassinados mesmo estando armados. Ok. Quantos policiais deixaram de ser assassinados por estavam armados e reagiram? Isso ninguém levanta, né? Por dois motivos. Primeiro, quando isso acontece, aí batem na polícia de novo, dizendo que a letalidade policial tem aumentado. Policiais de folga são responsáveis por não sei... Ora, eles são responsáveis. Né? Eles reagiram a agressões, a ataques, a assaltos, né? Muitas dessas reações, muitas vezes, por não acabar nem com a morte, nem com o ferimento do próprio policial, ou até mesmo do criminoso, acabam não virando boletim de ocorrência, né? Então, às vezes, o policial que faz um disparo para se defender, o bandido foge, a gente sabe que esse policial não vai procurar a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, né? Portanto, a gente só pode mostrar errado. É impossível mostrar o que deu certo e eu tenho certeza absoluta, depois de 30 anos estudando esse assunto, que o número é infinitamente superior. Benê, pergunta do Silvio Navarro, vamos botar também o Pimentel e o Diógenes Vamos sim, vou passar aqui então a palavra para o Diógenes. Aliás, Benê, deixando aqui um abraço para você, sabe que sou seu fã, tenho todos os seus livros. O que eu mais gosto é Mentiram para Você sobre o Desarmamento, mas tem esse daí, ó, que está aí atrás, sobre armas, leis e loucos, que eu vou querer o meu autógrafo, tá? Mas O seu está reservado aqui já. Tá ótimo. Deixa eu deixar então aqui uma questão para o Diógenes, porque eu acho que tem uma certa... um erro de interpretação, para não usar a palavra mentira, quando você fala sobre circulação de armas. E aí eu queria, Diógenes, que você explicasse até de uma forma didática para quem está nos assistindo, como a coisa mudou, a legislação mudou, você tem hoje a lei da arma. Não é tão simples assim você andar armado por aí, tem uma diferença enorme entre posse e porte. E se você for pego armado na rua, você terá sérios problemas, não é isso? É verdade, o Benê é a pessoa mais especializada, mas eu vou pedir licença para o Benê para poder falar sobre isso. É muito importante lembrar que no passado o porte ilegal de armas era uma contravenção penal, punida com multa ou prisão simples, puxão de orelha que a gente costuma brincar, né? É óbvio que você não pode dar esse tratamento de arma. E eu acho muito adequado que virou uma lei e hoje é muito rigorosa essa lei, no sentido de que você portar uma arma de forma ilegal, a pena é severa, às vezes é prisão até inafiançável, dependendo das condições. E não é só arma, se você tiver qualquer tipo de acessório, inclusive, né? Não é só arma, carregador, munição na sua casa de forma irregular, você está cometendo um crime permanente. Suponhamos que tem um incêndio na sua casa, o Corpo de Bombeiros vai lá apagar o fogo e a polícia no rescaldo acha lá, você vai responder por isso daí. Portanto, acho que foi muito adequado a legislação de criar uma pena maior, um rigor maior para você adquirir uma arma. E aí tem uma outra questão que você me pergunta, Silvio, que é muito importante. Existe uma diferença entre a posse da arma e o porte de arma. Quando você decide, porque você mora num local complicado, que você mora num local ermo e você acha que é seu direito comprar uma arma, você segue todas as etapas que a legislação determina, que não são poucas, já falamos algumas coisas aqui, e você tem o direito de ter essa arma na sua casa, apenas como posse dessa arma na sua casa. Se você acha que você gostaria de transitar com essa arma da sua casa para o trabalho, nos seus deslocamentos, é um outro processo para você obter o porte de armas, né? A posse é uma coisa para você manter na sua casa e o porte te dá o direito de transitar com essa arma. São dois processos distintos que merecem justificativas plausíveis, que é o delegado da Polícia Federal que vai avaliar se a sua justificativa é adequada e ele tem o poder de deferir esse seu desejo. Então, são coisas distintas e de tudo isso eu só peço que as pessoas que têm esse desejo de ter a arma sigam rigorosamente a legislação para evitar um problema maior. Bom, deixa eu trazer o Rodrigo Pimentel de volta para a nossa conversa. Não parece não, mas o Rodrigo é bem mais novo do que eu. Então ele não vai lembrar
do Leonel Brizola como governador. Mas o Brizola, ele proibiu a polícia de entrar nas favelas, nas comunidades mais pobres do Rio, né? Ele criou uma série de restrições à atuação da polícia e foi o momento em que o tráfico se estabeleceu com mais força no Rio, criou seus feudos ali nas comunidades, nas favelas. E a gente passa por uma situação agora, Rodrigo, que o STF proibiu também as operações policiais em favelas, o uso de helicóptero, há restrições também para patrulhamento em áreas escolares, há uma série de restrições e muita gente é contra a atuação da polícia dentro das favelas, né? Considera que o combate ao crime nesses locais é uma repressão aos moradores de bem, à população mais pobre, né? O que você tem a dizer sobre essa situação que a gente vive agora, mais ou menos como a gente teve lá na década de 80, com o Brizola proibindo a polícia de subir os morros? Pois é, eu fui policial na gestão do Brizola também, viu? Ixi, eu cheguei no BOP e o Brizola ainda era governador do Rio de Janeiro. Terrível, tá? Terrível. O mesmo STF, Lacombe, que proibiu as operações policiais, é o STF que soltou o traficante do PCC. Então, a sociedade tem que estar muito atenta a esse STF, em particular a 6 ou 7 ministros que lá estão, tá? E, Lacombe, olha que interessante, é muito comum, o Rio de Janeiro tem 100 carros roubados por dia, 100 veículos roubados por dia no Rio de Janeiro, tá? É muito comum pela manhã no batalhão, chega um jovem desesperado, um motoboy, que comprou a moto financiada, que não tem dinheiro para pagar seguro da moto, que é altíssimo valor, ele precisa da moto para viver, ele chega para o comandante do batalhão e fala, olha, estou com o localizador aqui, minha moto está na rua tal, no beco tal, na favela do Chapadão. E o comandante olha para esse jovem e diz, olha, infelizmente, eu não posso recuperar a sua moto. Eu tenho condições de recuperar, eu tenho equipamentos, viaturas, efetivo, mas eu não posso ir lá, porque o Gilmar Mendes, porque o Marco Aurélio, porque o Lewandowski proibiram que a polícia militar entre numa comunidade. Evidente que eles deviam estar cheios de boa vontade nisso. Eles deviam entender que as operações policiais militares elas podem gerar balas perdidas e mortes de inocentes, como ocorrem, sim, eu não vou negar, isso ocorre, mas operações policiais, elas existem planejadas. Existe um batalhão, existe um oficial de operações, ela tem um equipamento mínimo a ser usado, ela utiliza blindados para proteção do policial, para reduzir também a reação do traficante. Então o Rio de Janeiro vive um momento tão interessante, Lacombe, que no dia 15 de setembro, no sábado, um policial militar usando um aplicativo, ele errou o caminho, entrou numa favela, acontece muito isso, esse policial militar estava comprando uma máquina para peça de lavar a roupa da esposa dele, e ele ficou na favela cercado por mais de 100 bandidos. E o STF proíbe o sobrevoo de helicópteros e aeronaves em comunidades. Então, olha como o STF começou a se preocupar com a forma que a Polícia Militar, que a Polícia Civil vão agir no Rio de Janeiro. Eu não consigo imaginar a Suprema Corte norte-americana, por exemplo, dizendo que a Polícia de Los Angeles tem que agir dessa ou daquela forma. Eu tenho certeza que a Polícia Militar ela deve entrar numa comunidade preocupada, sim, com a sobrevida, com a sobrevivência, com a segurança dos moradores. Isso é indiscutível. Mas o STF proibir essas operações restringe, inclusive, uma senhora que apanhou do marido, que ligou para o 190, preocupada lá com a sua sobrevivência, com a questão da Maria da Penha, com a patrulha Maria da Penha que nós temos na Polícia Militar hoje, em vários estados do Brasil. A viatura da polícia não pode acessar a favela, porque está proibida de entrar na favela. Então, uma decisão tão absurda, lembrando que é do mesmo STF que soltou o traficante do PCC condenado em segunda instância, que estava cumprindo uma prisão preventiva. É absolutamente doido isso aí, viu, Lacombe? E eu estou vendo que esse é o principal fator hoje de insegurança do Rio de Janeiro, tá? As favelas estão crescendo, as facções... Pois não? Não, e o Benê Barbosa tem uma frase que acaba tendo muito a ver, tem tudo a ver com isso. Ele diz o seguinte, Benê pode comentar essa frase dele. O Brasil não tem um problema de violência, tem um problema de criminalidade e de impunidade, Benê. Exatamente. Isso é uma outra deturpação, né? Isso é muito comum acontecer, né? Eles pegam palavras, começam a dar um novo significado, as pessoas começam a utilizar sem perceber o que está acontecendo, e acabam caindo aí numa armadilha, né? Então essa questão da violência, da criminalidade é a mesma coisa, né?
Nós passamos aí décadas, pelo menos 3 décadas, ouvindo que o Brasil tinha um problema de violência. Ora, violência, né, ela é uma... ela é abstrata, né, ela é abstrata, né, ela não se materializa em alguma coisa, né, diferente da criminalidade, né, pela criminalidade há um criminoso, esse criminoso precisa e deve ser punido. Só que há um efeito mais grave, né? Então, o que é uma violência? Né? Quando um policial vai, algema, prende um criminoso, né? Isso é violência? É violência. Mas é uma violência determinada, né? Quando o cidadão tem sua casa invadida por criminosos, né? Pega sua arma de fogo, né? Abre fogo contra esses bandidos, né? Acaba atingindo algum desses bandidos, ele cometeu um ato de violência? Sim, cometeu um ato de violência, mas não cometeu um crime, né? Portanto, se você diz que o problema é a violência, né, o policial, né, que age muitas vezes necessariamente com violência, ou o cidadão para defender a sua vida que também age com violência, são parte do problema e não da solução. E isso está errado, né? O problema do Brasil é criminalidade. E atrás de cada crime há um criminoso que precisa ser identificado, julgado e punido. E isso não acontece no Brasil, né? Só para quem está nos assistindo entender a gravidade desse fato, hoje nós temos no Brasil apenas 8% dos homicídios esclarecidos. Desses 8%, apenas 2% acabam na condenação do autor, ou seja, do assassino, né? Como é que você vai falar em reduzir criminalidade violenta quando sequer se chega à autoria de homicídios, que é, obviamente, o crime mais grave, um dos crimes mais graves que a gente pode imaginar. 12:42, estamos aqui falando de segurança pública, de posse, de porte de armas. Pergunta da Amanda Klein agora. Eu só queria fazer um apontamento antes. Eu discordo do Bené, que a gente não é um país violento. Eu entendo a criminalidade, a impunidade, mas eu acho que o Brasil é um país muito violento, né? Quando a gente fala do altíssimo número de estupros, feminicídios, lar com violência doméstica, como apontou o Rodrigo Pimentel, um discurso de autoridades dizendo que bandido bom é bandido morto, como apontou o Diógenes, que acaba influenciando também uma violência policial. E voltando à questão das armas e tendo como pano de fundo o fato de que nós somos um país violento no trânsito, no futebol, nas brigas entre vizinhos, tem números aqui do National Task Force dos Estados Unidos que mostram que 71% das vítimas de armas legais nos Estados Unidos são parentes, amigos ou conhecidos. E aí eu faço uma pergunta a vocês três. Vocês se sentiriam seguros no Brasil com mais armas em circulação, sabendo que o seu vizinho, que você não sabe exatamente quem é, pode estar armado? Você assumiria que ele é um cidadão de bem? Eu nem gosto dessa palavra, mas eu acho que é uma expressão de cunho fácil que todo mundo entende. Você se sentiria seguro de saber que a pessoa ao seu lado está armada, de que ele é um cidadão de bem e que ele daria o melhor uso possível para essa arma? Começa comigo? Diógenes, pode Vamos começar. lá, Diógenes. Vai ter que ser bem curtinho, Diógenes, vamos lá. Eu parto do princípio que nós temos que usar o princípio da confiança. Isso vale para a polícia, isso vale para o cidadão. Então, eu não gosto de partir do princípio da desconfiança. Acho que isso é um problema nosso aqui no Brasil, né? Um país que tem, muitas vezes, é porque falta muita moral. Eu gostaria muito que nós desenvolvêssemos esse esquema de seguir, fazer as coisas certas porque é o certo a fazer, não fazer errado porque não é para fazer, pela sua própria condição de pensamento. Como isso não é muito fácil para todo mundo, tem que ter a legislação, porque tem gente que só cumpre o certo em cima da legislação. Mas eu gostaria que o princípio que norteasse as nossas relações... Mas você acha que essa legislação é suficiente? Porque a arma, ela é uma forma for definitiva cumprida, de resolver o problema, Se Diógenes. fôssemos discutir aqui a questão da lei do armamento, ela tem melhorias para serem feitas. Por exemplo, uma pena muito mais grave para quem porta uma arma, um fuzil. Não pode ter uma pena tão pequena, né? Nós temos hoje o crime com fuzil. Né? Mas a gente vê os decretos querendo flexibilizar. Sem sombra de dúvidas, isso. o que foi feito já é um caminho e pode ser aperfeiçoado, mas sempre levando em conta o princípio da confiança. Benê Barbosa. Bom, se eu não confiasse nisso, eu seria completamente maluco, né? Porque há 30 anos eu luto para que isso aconteça, né? Essa falsa ideia, né, mais uma vez, é que mostra, né, o quanto ela é contaminante, né, o quanto ela entrou na cabeça das pessoas, principalmente daquelas que não param sequer 5 minutos para estudar um tema. Você chega à conclusão que mais armas vão cometer mais crimes, vão acontecer mais crimes. Isso mostra falso, né? As pessoas nunca se vê das armas do Brasil. Exatamente a queda da criminalidade. E a violência, falou mais violência.
E nós estamos com uma falha. Benê, seu áudio está falhando muito. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar melhorar o teu sinal. O Rodrigo Pimentel responde, depois o Benê na volta conclui. Rodrigo. Obrigado. Amanda, há mais ou menos 2 meses, um amigo comprou uma arma de fogo e eu disse para ele, por favor, faça cursos, se habilite, frequente escola de tiro, vá atirar pelo menos uma vez por mês, faça vários cursos. Esse amigo não seguiu minha orientação, não. Comprou arma de fogo. Em 7 dias, ele efetuou um disparo acidental na sala dele, com a família próxima a ele, inclusive. Graças a Deus, não morreu ninguém. Então, a resposta, Amanda, eu só me sinto seguro se a pessoa buscar capacitação. Ela, uma arma em casa, de forma irresponsável, eu me sinto inseguro sim, tá? Benê Barbosa já tem condições de concluir? Não sei se o áudio dele está ok já. Benê, pode concluir. Alô, estão me ouvindo agora? Sim, pode concluir, Benê. Maravilha, né? Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, né? Se eu não acreditasse nisso, né? Se eu tivesse essa desconfiança, esse medo, ou seja, olhar para todo mundo como se fosse um inimigo, né? Eu não estaria lutando há 30 anos para que isso se tornasse uma realidade e modificasse essa demonização que foi feita em cima das armas de fogo, né? Essa demonização em cima do próprio ato de se defender, né? Como se nós fôssemos obrigados a sermos cordeiros, né? Como se a gente pudesse exigir de uma mulher, né? Que está a ponto de ser estuprada, de não se defender, né? Se eu for olhar para todo mundo, né, com desconfiança, eu vou desconfiar de quem tem um carro, eu vou desconfiar de quem tem uma faca em casa, eu vou desconfiar de todos os homens, né, porque todos eles têm, em tese, pelo menos um instrumento capaz de efetivar ou executar um estupro, né, e a gente não pode olhar a sociedade nunca por esse prisma, né? Nós temos que acreditar no Brasil, né? Nós precisamos perder, né, essa síndrome de vira-latas, né, que Nelson Rodrigues definiu tão bem, né? Nós temos a Argentina, aqui que tem muitas armas, que tem poucos crimes. Nós temos o Paraguai, onde há uma legislação extremamente liberal no que diz respeito à posse e ao porte de armas de fogo, e é a terceira menor taxa de homicídios da América do Sul. Então não há relação nenhuma, né? Isso só aparece para quem não para estudar o assunto, a verdade é essa. 12h53, horário de Brasília, Opinião no Ar chegando ao fim. Acho que a gente pode voltar, mais um assunto, né, que rendeu, a gente pode voltar a este assunto numa outra oportunidade. Agradeço muito ao Diógenes Luca, Benê Barbosa, que está aqui no telão, Rodrigo Pimentel, meu grande companheiro de tantos anos de Rede Globo. Muito obrigado pela participação, até a próxima. A gente falou aqui de posse e porte de armas, de segurança pública, e desde que começou a política de restrição às armas, em 1997, o número de homicídios no Brasil só fez aumentar. Uma pessoa de bem não se transforma num bandido tendo acesso a uma arma. Um bandido, mesmo desarmado, continua sendo um bandido. Um louco, ele não respeita leis, ele sempre vai ter acesso, um bandido, um louco, sempre vai ter acesso à arma. Ninguém defende que armas sejam vendidas em padarias, em bancas de jornal e a qualquer um. Liberdades individuais, legítima defesa, a gente precisa disso para garantir os direitos fundamentais à vida, à liberdade e à propriedade. Sobre segurança pública, todo apoio à polícia, que deve combater o crime em várias frentes, com inteligência contra os chefões e também nas comunidades mais pobres. A ausência do Estado nas favelas, e eu não estou falando apenas da retirada das forças de segurança, que muita gente defende, né, condenaria pessoas de bem, que são a grande maioria nessas áreas, a serem eternamente reféns dos criminosos, e isso ninguém merece. 12h54, Opinião no Ar volta amanhã. Até lá!